Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série do Peugeot 307 e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu recebi uma pergunta de um inscrito, né, que se chama RH, sobre um Peugeot 206 1.4, que ele está com um problema nos faróis, que antes a luz alta, né, ela acendia e depois logo apagava e agora não acende mais. Ele relatou que ele já viu o fusível, as lâmpadas e está tudo ok. Então só sobra a parte do relé que fica dentro da BSM, né? Que é ali no cofre do motor. E ele ficou com uma dúvida de como testar o relé, até porque ele comentou que a placa que ele tem é a mesma que eu mostro no vídeo do meu carro. Então tem condição de abrir essa placa, né? Então hoje eu vou estar fazendo esse vídeo falando sobre o relé. Esse aqui não é o relé exatamente que está dentro das placas, mas é extremamente parecido, só muda o tamanho e a cor, tá? O relé nada mais é do que o relé nada mais é do que uma chave eletromecânica, né? Que com uma corrente baixa você consegue deixar passar uma corrente bem mais alta, tá? Então eu vou fazer aqui de uma forma bem prática, bem simples, para a gente entender como ele funciona e como fazer o teste nele, tá? Então primeiro eu vou estar falando um pouco aqui do relé e as especificações dele. Então, como você pode ver aqui na imagem, ele é um relé 12 volts, tá? A bobina dele vai abrir em 12 volts. E aqui, ó, ele vai deixar passar 10 amperes se a gente estiver usando uma tensão de 120 volts alternado, tá? E ele vai deixar passar 20 amperes se a gente estiver usando uma tensão de 14 volts em corrente contínua, que no caso é o da bateria, tá? Então aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou demonstrar aonde está essa bobina para a gente fazer a ligação dele, e eu vou estar usando 12 volts. Então teoricamente esse relé poderia estar passando 20 amperes nele, beleza? Então vou virar ele aqui. Eu sinto muito aí pelas minhas mãozinhas delicadas, né? Mas enfim, você pode observar que ele tem 5 perninhas, tá? Eu vou fazer um desenho aqui esquemático e a gente vai identificar mais fácil, tá? Eu vou colocar ele nesta posição aqui, assim, beleza? Então vamos desenhar ele aqui. Bom, então aqui a gente tem uma perninha aqui, que é a perninha esta perninha aqui, que é esta, uma perninha aqui no meio e mais uma perninha aqui na lateral, beleza?
Então agora, o que a gente pode identificar com esses 5 pontos? Praticamente nada, né? Então, vamos lá para o primeiro passo. Suponha que aqui seja o farol do carro. Então aqui ele vai ter um fio que vai ser no aterramento, correto? E para ele ligar, ele precisa de um fio positivo aqui, positivo e aqui negativo. Tá? Então aqui acontece o seguinte, aqui nós temos o negativo da bateria, né, que é o aterramento, e aqui vem o positivo. Eu vou fazer um circuito bem simples aqui, mas vai ser o que a gente vai interpretar aqui, tá? Então aqui a tensão vem, é positiva, passa por um fusível, vou botar aqui fusível, né? E aqui ela vai cair no relé, que é esse cara aqui, e daqui ela vai chegar aqui. Eu não estou colocando a chavezinha de liga e desliga, tá? Eu estou fazendo o circuito direto, tá? Então aqui nós temos o seguinte, esse relé aqui ele tem as perninhas dele. Nós precisamos entrar com o positivo e que saia lá nesse cara. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa descobrir nesse relé aqui aonde está a bobina dele. Lembra que eu mostrei antes ali que é 12 volts? Então esse relé tem uma bobina. Esta bobina, por sua vez, a partir do momento que ela receber mais e menos, ela vai fechar um contato, que nada mais é que uma peça mecânica que existe aqui dentro desse relézinho, que ela está encostada no lado de cá. Quando essa bobina receber esse positivo e esse negativo, essa perninha que está aqui, ela vai passar para cá, jogando esse pino para cá. Esse relé aqui ele tem 5 perninhas, tá? Mas normalmente o relé automotivo tem só 4. Então lá o que acontece? Em vez dessa perninha passar daqui para lá, esse pino, digamos que ele não existe, então ela só vai fechar para lá, ela vai fechar uma ponte para lá. Ela fica assim, ó, fora, ela não fica encostada, né? Então esse aqui, digamos que esse não existe. Então ela está assim, a partir do momento que essa bobina é energizada, essa perninha encosta aqui e a tensão passa. Tá? Então vai ser mais ou menos assim. Aqui, nesse nós vamos ter a bobina, menos e mais, nesses dois. E aqui nós temos o chaveamento, né? Então ele está para cá e aqui vai pegar na lâmpada. Esse aqui, esquece esse risquinho aqui, tá? E aqui nesse meio, que esse aqui é o comum, vai estar a alimentação que vem daqui. Então aqui também esquece isso aqui, tá? Então, sai positivo da bateria, passa pelo fusível e entra no comum do relé. Então até então o positivo está parado aqui, não acontece nada. Pode ver que ele está ligado em uma perninha que também não sai para lugar nenhum. Então a lâmpada está desligada, correto? A partir do momento que esta bobina recebe uma tensão positiva e uma tensão negativa, ela vai fechar o enrolamento dela, que automaticamente vai fazer esse pininho passar para cá, certo? Então ela vai estar pegando o positivo que está aqui e jogando para cá, que vai acender a lâmpada do carro, ok? Então agora a gente vai
fazer esse teste aqui no relé, para a gente identificar quem é quem, beleza? O primeiro passo vai ser a gente descobrir aonde está a bobina nele, né? Então, a gente vai usar o multímetro. O multímetro aqui a gente vai colocar na escala de resistência, que é aquela ferradura aqui, o símbolo ômega, né? Vou colocar aqui em 200. E vou estar fazendo uma medida nessas duas perninhas de baixo aqui, tá? Bom, pessoal, a escala aqui eu alterei, tá? Eu coloquei aqui como continuidade, tá? Também vai dar certo. Então aqui eu venho nessas duas perninhas do meio, da lateral, onde se encontra também o pininho aqui, ó, e encosto nelas. Ó, você pode ver que criou uma resistência. Certo? Então aqui a gente já pode deduzir que esse pino aqui, juntamente com esse, é a bobina. Perfeito? Agora a gente tem que descobrir nesse modelo de relé aqui aonde que o comum, que é esse cara aqui, se ele nesse momento, enquanto ele está desligado, ele está engatado nesse ou nesse, no caso, o comum aqui do meio, se ele está para a direita ou para a esquerda. Então, também com o multímetro em continuidade, eu vou identificar para onde ele está agora, o relé desligado, tá? Então, ó, na direita ele não está. Ele está na direita, desculpa. Então, o relé desligado, eu vou botar aqui, ó, desligado. O comum, que é esse cara aqui, eu vou botar uma flechinha aqui para dizer o que ele é. Ó, comum. Ele está aqui nessa posição. Então, pela lógica, quando a gente ligar, ele vai passar para cá. Beleza? Então, agora a gente já sabe como o relé funciona. Lembrando que isso aqui vai estar colado na placa. Você vai virar a placa e só vai conseguir identificar os pininhos onde ele está, onde ele vai estar estanhado, mas não muda nada, é a mesma coisa, tá? A diferença é que ele vai estar de cabeça para baixo, tá? Mas a forma de medir, fazer a medida é a mesma, tá bom? Então agora eu aproveitei aqui, eu peguei um outro relé que eu tenho e fiz botei umas perninhas nele aqui para a gente fixar melhor aí o que a gente está fazendo, tá? Então vamos lá. De acordo aqui com o nosso esquema, tá? Lembrando que para carro que tem só 4 pinos, normalmente você vai ter numeração, tá, nesses pinos. Então a bobina normalmente vai ser 85 e aqui 86. E o comum, né, o comum vai ser 30
E para onde ele vai é 87, tá? No caso do Peugeot, como ele não tem aqueles relés de 4 pinos separados, igual os carros, né, nacionais e outros, você não vai encontrar essa numeração nos pinos, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque vai ser dessa forma que você vai encontrar. Também vai ser assim nos carros de relé com 4 pinos, porém você não vai ter como identificar onde ele está quando está desligado, tá? Porque ele só vai ter um aqui, né? Ele vai ser esse modelo aqui que só vai ter 1, 2, 3, 4, tá? Então agora vamos fazer a ligação aqui. Eu vou estar usando o meu multímetro aqui. Eu vou deixar ele aqui junto, aqui pra gente ver o que está acontecendo, tá? Deixei ele na escala de 20 volts e eu vou colocar o microfone mais próximo para estar ouvindo o barulho que esse relé faz. Vou usar também uma bateriazinha aqui de moto, 12 volts, tá? Para fazer o teste, beleza? Só para a gente tá em comum acordo aqui. Deixa eu... Bom, agora reposicionado, ficou um pouquinho mais fácil, né? Eu vou colocar aqui a bateria. Então vamos iniciar nosso teste. O primeiro passo, eu vou pegar ele aqui com a mão mesmo e vou testar a bobina dele, né? Então lembrando que, pelo que a gente viu, né, a posição dele é assim. A bobina então é este pininho e este pininho, e é o que a gente vai testar agora. Então, com o relé aqui na mão, tenho aqui os pininhos laterais, tá? Então eu vou usar uma ponta e a outra, tá? O do meio vai ficar vazio e vou na bateria para ver o que acontece, tá? Ó, esse é o barulho do relé atracando. Beleza? Então, a gente já descobriu onde está a bobina dele, a gente já viu que ela está funcionando. Agora a gente vai utilizar o comum nas saídas, para a gente ver o que realmente está acontecendo, tá? Com ele desligado, eu vou estar fazendo o teste para ver se ele está passando para a direita, como aqui no nosso exemplo, que desligado ele está passando para a direita. Então eu vou colocar esse pino do meio no positivo, aqui só vou encostar, né? E vou pegar aqui um multímetro, colocar numa ponta, negativo aqui na outra. E vou encostar o comum no positivo. Ó, você pode ver que ele realmente está nessa posição, desligado ele está na direita. Certo? E se eu ligar ele agora, o que vai acontecer? Vamos ver. Então eu vou pegar aqui as bobinas dele. Vou juntar aqui no comum para ser mais simples. E vou ligar ele.
Ó, quando eu liguei, foi para 0. Por quê? Porque aquele pino que estava aqui desligado, ele passou para cá. Que no caso é esse fio aqui que a gente tem sobrando, que não está ligado. Então, a partir do momento, ó, ele está desligado, eu vou ligar ele, passou para lá. O que acontece lá no carro do nosso amigo, provavelmente esse relé não está atracando, então ele está praticamente no 0 sempre, certo? E agora eu vou fazer o inverso, né? Eu vou pegar o fio onde ele só vai funcionar ligado e vou colocar aqui no multímetro. No caso aqui o multímetro poderia ser uma lâmpada, né? Eu estou só dando o exemplo do multímetro porque eu estou sem nenhuma lâmpada aqui agora. Então, vamos lá de novo. Com o multímetro, com o relé desligado, ele continua no 0, né? Não aconteceu nada. Porque agora eu estou com o multímetro engatado na posição ligado. Agora eu vou ligar a bobina do relé, que no caso é quando você aciona a chave de seta ali com a mão, né? Gira para iniciar, para começar, comuta a luz, né? Então suponha que agora eu virei a chave de seta para ligar a luz. Pronto, o relé fechou o curto na bobina, aquele pininho passou desligado para o ligado e a lâmpada está acesa. Tá? Então é esse detalhe do relé. Funciona dessa forma. Ó, desconecta, você desligou, né, a luz, botou na posição 0, acabou a tensão. Conectou, o relé fechou, partiu lá para 11.87 ou 12, como tiver a sua bateria. Tá? Lembrando que isso aqui é para praticamente todos os carros, o relé funciona dessa forma, né? A não ser relés industriais, que daí temos outras situações, mas é basicamente isso aqui. Então, ao nosso inscrito RH, espero aí que tenha te dado uma luz aí na forma como testar o relé. Eu até não seria conveniente estar te respondendo por uma escrita, porque seria mais difícil, né, de entender, até porque assim já não é algo assim tão simples, né, ainda mais só falando seria bem mais difícil, né. Então espero que tenha te ajudado, que você consiga fazer o conserto na sua placa. Qualquer dúvida você entre em contato aí também, e eu agradeço por assistirem esse vídeo. E esse relézinho aqui, ele está em praticamente todas as placas aí da BSM, também da BSI, tá? Então eu vou ver se eu encontro algum link para vocês, se vocês quiserem trocar esses relés, né? Até porque ele tem, como é uma peça mecânica, ele cria um certo desgaste, tá? É bem interessante estar trocando. Até possivelmente em breve farei um vídeo fazendo a troca desses componentes. Mas ele não é caro, é bem mais em conta do que comprar uma BSM usada, né? Que sabe-se lá quanto tempo já está jogada em algum canto, né? Então fica bem mais em conta. Tá bom, pessoal? Então muito obrigado por assistir. Agradeço aí o apoio de todos e em breve estaremos aí com mais vídeos.